Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa 30 Minutos, sempre com muito turismo para você. Suas férias estão chegando e você pode agendar uma nova experiência no Caribe. Vamos mostrar as maravilhas de Barbados, uma ilha paradisíaca no Caribe que se especializou na arte de viver bem. Em Barbados, você descobrirá uma cultura vibrante e cheia de vida, com um espírito apaixonante. Um lugar onde o luxo refinado e as delícias da gastronomia misturam-se entre o verde tropical exuberante, águas azuis límpidas e o sol quente e dourado. Mas Barbados tem muito mais que sol e mar. O idioma é inglês, que é uma peculiaridade do Caribe, desse colorido território no meio do Atlântico. Ao sair do aeroporto, os turistas entregam uma antiga colônia britânica vibrante e iluminada, tanto pelo sol escaldante que brilha durante o dia, como pelos sorrisos simpáticos de seus quase 300 mil habitantes. Nessa charmosa ilha, pode-se aproveitar de hotéis super exclusivos, velejar, fazer compras no sistema tax-free ou simplesmente deleitar-se com as incríveis praias cinematográficas. Essa Barbada do Caribe é o tema do nosso programa, com a participação de Fernanda Varela, que vai dar as principais dicas para você agendar suas próximas férias. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Então, nós temos uma ilha paradisíaca que é muito mais além de sol e praia. Por que você recomenda aos nossos telespectadores para conhecer Barbados? Bom, a gente pode começar pelo fato de, por eles terem sido colônia britânica, eles têm um índice de alfabetização de 98%. Então, além de toda a arquitetura vitoriana que a gente encontra andando pelas ruas e por toda a ilha de Barbados, a gente se depara com pessoas educadas e gentis que nos acolhem o tempo todo, independente de eles estarem ou não no ramo do turismo. O turismo lá vem de século ou foi descoberto ultimamente? Qual que é o tempo já que tem turismo para todo mundo? A economia de Barbados, ela girava em torno da cana-de-açúcar, que foi inclusive levada pelos brasileiros, né? Foi a tecnologia vinda do Recife. Então, só esse fato de ter esse ponto em comum com o Brasil, eles têm o Brasil como parceiro, como país irmão. Então, o que girava, o que fazia a economia girar era a cana-de-açúcar. Há alguns anos, algumas décadas, o turismo se tornou a fonte principal de economia. Então, não faz séculos, mas faz bastante tempo. Principalmente por ter sido colônia britânica, Barbados era conhecida como Pequena Inglaterra, era o xodó da rainha da Inglaterra. Então, Até tem um fato curioso, né? A única coisa que pode se preocupar em Barbados é que a mão é inglesa. Não é isso? Já vindo pela tradição britânica, continuou-se com essa a mão questão. Inglesa. Temos que olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. E você falou em atravessar a ilha também é cerca de 2 horas, é bem pequena. Ela tem uma ilha bem pequenininha, do tamanho da ilha de Florianópolis. Então, se nós formos de leste a oeste, a gente cruza em mais ou menos 40 minutos. Se nós formos de norte a sul, a gente cruza mais ou menos em 1h10. Ela também está localizada num ponto estratégico mais a oeste, no Caribe. Também tem o privilégio de estar mais longe dos problemas da atmosfera, né? Problemas climáticos. Sim, Barbados é a única ilha caribenha, é a ilha mais oriental, né, no Caribe, e a única ilha caribenha que não tem formação vulcânica. Barbados foi formada por placas tectônicas, então a diferenciação da ilha começa por aí. Né? Além da colonização dela ter sido totalmente diferente, quando a gente anda por Barbados, a sedimentação das rochas é diferente. O cascalho que a gente encontra nas areias, claro, todas as areias das praias do Caribe são brancas,
Mas os cascalhos que a gente encontra nas areias de Barbados são diferentes. As rochas enormes, como as rochas que nós vemos em Fernando de Noronha, por exemplo, a gente tem na costa do Oceano Atlântico, em Barbados, que são lindíssimas. E que você falou das influências climáticas, né? A posição, eles falam que Barbados é geograficamente abençoada. Inclusive agora teve o furacão Thomas, em Barbados chegou uma tempestade tropical. Porque eles ficam numa posição onde tanto corrente marítima quanto os ventos, eles chegam, eles se encontram e eles sobem. Eles não atingem a ilha. Está abençoada de qualquer forma. Mas quem vai a Barbados tem para colocar na sua agenda, o que você ficaria como primeira questão para visitar em Barbados? Nossa, que difícil essa pergunta. Eu vi até um submarino que faz para quem quer conhecer o mar. Tem, o submarino, Barbados tem um submarino que é uma experiência muito especial para quem, por exemplo, não mergulha, né? Você consegue ter contato com o ecossistema que a gente tem, né, embaixo d'água, que é coisa que quem mergulha tem esse contato maior. No submarino a gente vê os corais, vê as tartarugas, vê cardumes enormes de peixes, é bem bacana. Na maioria dos países do Caribe, os hotéis são da linha espanhola. Lá como funcionam? Tem muitos hotéis, tem alguns hotéis de rede internacional, então tem Hilton, tem o Fairmont, tem o Marriott, mas tem muitos hotéis que são locais e que são fantásticos. Tem todos os tipos de acomodação em Barbados, tem desde pequenas pousadas ou bed and breakfast até hotéis de 5 diamantes, né? Então, por exemplo, o Tiger Woods casou em Barbados, num hotel que é 6 estrelas, é fantástico. E da gastronomia também internacional, principalmente com os peixes. Sabe lá que tem um peixe voador? Que história é essa de peixe voador? Tem um peixe voador. É o símbolo de Barbados, inclusive. O peixe voador, quando a gente está andando de barco, eles vão seguindo os barcos, a barbatana que eles têm, eles pulam, eles têm uma impulsão gigantesca, eles pulam até 2 metros de altura, pela barbatana deles ser maior, eles planam. Então, vão deixar os golfinhos com ciúmes. Mais ou menos, eles são pequenininhos. E a questão do sabor dele? Mas uma dele? delícia. São uma delícia. Preparado à la baiana ou à la inglesa? Preparado à la Bajan. Bajan é a cultura de Barbados, né? Eles se chamam de Bajan e é tudo, é a cultura, a música, é a gastronomia, o tempero, tudo, essa mistura, né? Caribenha e inglesa, que virou o Bajan. O valor, inclusive, hoje do dinheiro de Barbados cabe mais ou menos em cima do brasileiro, né? 2 por 1 como pela moeda americana. A única Isso coisa facilita... que facilita muito. É até mais fácil que a nossa moeda, porque o deles é estável. É 2 para 1. Então, $0,5 $1 de Barbados para $0,5 americano. Precisa 2. Você tem ideia hoje de quanto custa, você falou assim, de um hotel super requintado como esse, de quanto custa uma diária num hotel desse? No hotel de 6 estrelas, Isso. onde o Tiger Woods casou, as diárias começam em $5.000. Fairmont? Não tenho de cabeça. Estive num hotel Deve ser em torno de em Dallas, $500. também foi um dos mais bonitos que eu tive até hoje, requintado, bem estilo... Onde? Em Dallas, no Fairmont. Mas voltando à questão do dólar, aí a gente vê também a questão de visto. Aqui um dos problemas, sempre que a pessoa tem que se preocupar, vai preparar as férias, a primeira coisa que tem que pensar é no visto. Vou poder ir lá ou não vou poder ir lá? Como que é a questão para Barbados? Em Barbados não é necessário visto. A gente tem um voo direto saindo de São Paulo. Vai de São Paulo a Bridgetown, que é a capital de Barbados. Guarulhos? Sai de Guarulhos todos os sábados, às 4h30 da tarde. E os voos são semanais. Então ele sai de Barbados na volta, saindo de Barbados às 10 da noite e voltando a São Paulo. Quanto é uma passagem de Barbados, São Paulo? Em torno de $700.
Você falou assim, 6 horas até o Barbados é muito próximo. A gente vê hoje um dos maiores problemas para o turista no fazer turismo no Brasil é até a questão dos preços. Né? Se você for ver $700, dá cerca de R$1.000. Se você colocar com a estadia e tudo mais, vai ser ou igual ou mais barato do que você fazer um passeio no Brasil. Nada contra o passeio no Brasil, pelo amor de Deus, nossos parceiros aqui. Mas assim, tem que ter um balanço dessa história ainda, né? Tá muito caro viajar no Brasil e esses passeios fora, principalmente para o Caribe, tem feito a diferença para o turista preparar suas férias, principalmente agora do verão que está chegando. Apesar que em Barbados não tem verão, né? Verão lá o ano inteiro. Verão o ano inteiro em Barbados. Alta, baixa temporada, verão o ano inteiro. Tem uma época de chuvas, né? Exato, tem uma época das chuvas que vai de agosto a final de outubro, mas já acabou. Já foi. Esportes náuticos também tem grande relevância, né? Tem. Na ilha. Tem. Em Barbados você consegue fazer tudo. Você até perguntou, né? O que você aconselha de se fazer? E eu falei que era uma pergunta muito difícil de ser respondida. Tem muita coisa. Tem muita coisa para ser feita. Então, tem todos os tipos de esporte aquático. Você pode mergulhar com ou sem cilindro, fazer parasailing, windsurfing, kitesurfing, surfar. Tem campeonato internacional de surf em Barbados. Golfe. Golfe é fortíssima na ilha. Tanto que Tiger Woods é fã de Barbados. Que mais? Equitação, polo. E lá é uma ilha plana, né? A maior parte da ilha. Tem, os pontos mais altos não são muito altos, não tem alturas muito... Cruzeiros chegam a Barbados? A maioria dos cruzeiros para em Barbados. Barbados é a rota dos cruzeiros. Tem um porto super estruturado, enorme, que comporta aqueles navios enormes de cruzeiros. Você diria assim, você falou eu falei até do peixe voador, mas qual que é a comida principal do dia a dia de quem mora em Barbados? Tem, além do peixe voador, eles fazem tanto grelhado como empanado. Eles têm uma coisa que chama macaroni pie, que é como se fosse uma lasanha, que é algo que eles comem diariamente. E eles têm o cuscuz, o cuscuz Bajan, que não é igual ao nosso cuscuz. Bem, mas se você pensa que a comida também é um dos principais pontos da gastronomia, para um bom prato de peixe ou para qualquer coisa também tem um bom rum. É um lugar do rum. Inclusive aqui na BAV, Barbados, o estande da Barbados, acabam ganhando um prêmio pelo destaque da diferenciação. Todo mundo vai pelo sol e mar. Barbados tem sol, mar, cultura, gastronomia e muito rum. Muito rum. Barbados tem o rum mais antigo do mundo, de 1703. Então, hoje a gente visitando a ilha, a gente pode visitar as destilarias, aprender a diferenciação na fabricação do rum, por ser irmão da nossa cachaça, né? Então, isso é uma coisa que interessa bastante os brasileiros e que, novamente, eles adoram essa semelhança, essa proximidade com o Brasil. E vai dar uma briga essa história de rum. Eu já tive em Cuba, falou que lá é o melhor rum. Já tive na República Dominicana, o melhor rum. E no México, todo mundo faz o melhor rum. Só vai ter um jeito de você descobrir se é o melhor rum ou não. É indo a Barbados. Por isso, visite o site www.visitebarbado.com, que você vai poder ter mais informações dessa ilha paradisíaca aqui no Caribe. Nós vamos fazer um breve intervalo e vamos trazer aqui mais imagens para você e um vídeo especial para você saber o que tem lá em Barbados. Até já! Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br.
Caribe, luz, cor e alegria. Saia do lugar comum. Vá para o Caribe. Você merece viver os fantásticos cenários de lindíssimas praias. Caribe é sol o ano todo. É gente de todo mundo. É música e dança. Há 17 anos, a Sanchat Tour é uma das empresas que mais leva brasileiros a este paraíso. Caribe é com a Sanchat. Sanchat Tour. Estamos de volta aqui no nosso programa 30 Minutos, hoje com a participação da Fernanda Varela, que representa a ilha de Barbados. Barbados é um paraíso para as compras por conta do tax free, sendo possível encontrar joias, relógios, roupas e bebidas com excelentes preços para todos os gostos e bolsos. A Fernanda Varela, que representa no Brasil o Visite Barbados, visite www.visitebarbados.com, está nos ajudando a fazer uma agenda na ilha. Diversificadas e distintas como a própria ilha, as acomodações disponíveis variam de resorts refinados e luxuosos a simples acomodações caseiras. Independente do que você deseja, um aconchegante resort all inclusive para adultos, um espaçoso retiro para a família ou um lugar animado para reuniões com amigos. Barbados certamente tem acomodações que atendem qualquer preferência e orçamento. Fernanda, essa questão das compras sempre fica no dia para quem vai viajar. Quem vai viajar é aqui. Quem casa, quem quer viajar quer comprar. É um paraíso então no free. É verdade. Barbados tem o esquema Duty Free e tem centros de compras fantásticos que justamente atendem a todos os bolsos e gostos. Tem desde comércio local até marcas internacionais. Agora em dezembro vai abrir na Costa Oeste, vai ser inaugurado um complexo de compras. Não é um shopping, não é um pavilhão. Eles vão ter assim, quarteirão Cartier, quarteirão Armani, quarteirão Ralph Lauren. É um projeto enorme. Isso tem a ver com um hotel boutique? É mais ou menos essa ideia ou seja, nos hotéis já são grandes centros de vendas também, ou não é isso? Não vai ser em frente a hotéis luxuosos, no mesmo distrito, mas é um projeto separado. A gente fala também, não basta querer comprar, é questão de preço também. Apesar de ser free, você diria que estão igualados aos preços dos grandes centros comerciais do mundo, Miami, coisas desse tipo? Sim. Porque as marcas que são importadas, né, para eles que também são importadas para nós, as condições que eles têm de compra com os Estados Unidos são diferentes das que a gente tem, né? O imposto deles é diferente. Então, fica mais ou menos a mesma coisa. Bem, se você gostou das imagens que nós estamos passando agora, você vai gostar muito mais ainda do vídeo que a Fernanda trouxe aqui para nós, para você conhecer mais detalhes, o ponto a ponto do que é Barbados. Acompanhe.
você gostou de Barbados, faça sua reserva www.visitebarbados.com ou no nosso parceiro Sunchat Tour, www.sunchattour.com.br. Inclusive, quando nós falamos aqui do hotel de $5.000 uma diária, o pessoal até fica meio assustado, mas como nós falamos aí, tem dos $5.000, como também tem dos hotéis mais comuns, como até as pousadas em toda a ilha. Tem. O que você vê assim? Normalmente, os hotéis ficam à beira-mar, tudo pé Os na areia. hotéis ficam à beira-mar. A maioria dos hotéis estão na parte sul e na parte oeste da ilha. Eu vi até numa reportagem que tem um Concorde lá numa exposição. Que história é essa de... Tem. Por ter sido o xodó da rainha, Barbados é um dos 4 destinos que o Concorde voava. Então, vou Paris, Londres, Nova York e Barbados. Quando o Concorde parou as suas operações em 2003, a rainha doou um Concorde para Barbados, para que ele ficasse lá. E a Inglaterra providenciou que esse museu fosse feito. Então, tem uma apresentação, tem visitação, uma coisa bem especial de Barbados, porque os museus que tem lá, eles são interativos. Então, no Concorde, por exemplo, as pessoas entram, sentam na cadeira de titânio, ouvem e aprendem e escutam como que era a decolagem do Concorde, que as pessoas locais contam que tremia as casas a hora que o Concorde chegava e a hora que ele ia embora. Emoção. E os outros museus também são interativos. Ok. Nós chegamos ao final do nosso programa com mais essa passagem por Barbados na ilha do Caribe. Você pode ter mais informações, então www.visitebarbados.com. Fernanda, obrigado pela sua participação. Espero que você volte aqui com mais notícias de Barbados e de outros pontos turísticos também para os nossos telespectadores da NGT, da Rede NGT e da Eco TV. Ok? Obrigada a você, Walter. Obrigado a você também que está em casa. Boa noite, fique conosco aqui na Rede NGT e até mais. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Caribe, luz, cor e alegria. Saia do lugar comum. Vá para o Caribe. Você merece viver os fantásticos cenários de lindíssimas praias. Caribe é sol o ano todo. É gente de todo mundo. É música e dança. Há 17 anos, a Sunchat Tour é uma das empresas que mais leva brasileiros a este paraíso. Caribe é com a Sunchat. Sunchat Tour. Você no Caribe.